Dublagem e Foley. Antigamente, a gente tinha somente rádio, né, na casa das pessoas, né? E, enfim, existia todo um preparo, todo um cuidado com a programação, né, desse dispositivo, né? Como é que, enfim, as pessoas consumiam, né, o que estava sendo transmitido. Haviam programas de rádio, né, programas de entrevista, ainda existe até hoje isso que eu estou falando, né, programa de entrevista, programa com música, uh, rádio, novela, né, ficções para o rádio, né. O som ele começa sem som, o cinema, perdão. O cinema ele começa sem som, né? Apenas um sequenciamento de fotografias, né? Isso gerando essa noção de movimento, né? Com o advento do som no cinema, quando o pessoal passa a desenvolver películas, né, que conseguem, ou dispositivos que passam a registrar também o som, né, síncrono com a imagem, existe uma mudança de paradigma muito grande na indústria, né? Atores agora se veem forçados a trabalhar sua voz, quem não cantava, dançou, né? Ou seja, eles têm que considerar toda essa dimensão nova agora na sua performance, né? No seu trabalho. Nisso surge um cara chamado Jack Foley, inclusive o nome da técnica, né, Foley, vem daí, vem da metodologia dele, né, vem justamente do trabalho, do estudo desse cara, né. O Jack Foley, ele passa a ver o filme e começa a ter ideias, por exemplo, poxa, e se eu gravar o som desses passos? E se eu gravar todos esses sons orgânicos, né, que a gente ouve, né, que a gente inclusive nem percebe, né, nas nossas vidas, né, barulho de passo, barulho de respiração, barulho de roupa, né, do material da roupa friccionando, esse tipo de coisa, né. Então ele passa a gravar, né, colocar essas camadas de som junto aos diálogos, né, grava ambiência, justamente, né, o barulho, né, do silêncio do mundo, assim, né. E isso passa a ser um recurso narrativo, né? Por exemplo, se a gente for observar como é que funciona um estúdio de Foley hoje em dia, e para diferenciar uma coisa de outra, né? Dublagem e Foley, né? Dublagem é essa regravação da voz, digamos, né? Foley é como se fosse uma dublagem do restante, uma dublagem de objetos, uma dublagem de passos, uma dublagem de, né? É, é, uma sonorização da cena que está acontecendo, né? Enfim, das ações, né? A dublagem, ela acontece quando, por exemplo, eu gravei algo sem som e eu preciso depois gravar por cima, com a sincronia labial, né, as falas desse personagem. Ou quando foi mal gravado, ficou ruim, né? Ou no caso, por exemplo, trazer aqui o exemplo do Guerra nas Estrelas. O ator que fez o Darth Vader, que fez o corpo, né, que interpretava, gesticulava, usava máscara, o figurino, né, era um. Ele tinha uma voz inclusive mais aguda, né? Então o diretor, ele na pós, né, ele convida um ator cuja voz é mais imponente, mais grave, né, e colocaria mais medo, daria mais essa característica ao personagem, né? O diretor vai e chama esse segundo ator para regravar todas as falas, né, com sincrônico ao corpo, né, aos gestos, né, do ator que síncrono, né, ao ator, né, que justamente interpretou, né, que gravou o Darth Vader, esse personagem, né. Aí uma coisa juntou-se outra, né, a imagem de um com a voz de outro, né. Então dublagem é justamente essa regravação de voz, né. Agora o Foley é a dublagem de todo o resto, né, de passos, de material de roupa, né, respirações, é, deixar uma caneta, pegar uma caneta, esse tipo, sabe, esse tipo de barulho, de som orgânico, ambiência, né, gravar os sons do espaço em que se está, né. Então existem esses dois recursos, né, na pós, né, tanto para regravar a voz em sincronia à imagem, né, ao diálogo, ao que quer que esteja acontecendo, a ação da cena, né, e o Foley, né, para gravar ambiência, gravar justamente sons orgânicos, né, de acordo com a ação. Às vezes demoram-se semanas para fazer o Foley de um filme, né. Primeiro gravam-se os passos dos principais,
depois os passos dos secundários, né? As roupas, esse tipo de movimentação, os barulhos de objetos, né? Então, assim, são semanas pensando camada a camada, né? Toda essa vida, né, que há no som de um filme. O que é legal de falar, né? Que o som dentro do Foley, ele pode justamente ajudar a direcionar a atenção. Ele pode ser mais um recurso narrativo, né? Ou seja, por exemplo, a gente consegue direcionar a atenção de um espectador, por exemplo, às vezes só colocando o som daquela cena ali. Digamos que é um lugar cheio, né? Mas tem só um grupo caminhando, o grupo dos principais, o grupo em que você acompanha a conversa, em que o grupo que conduz a cena, né? Você não necessariamente precisa botar os passos de todo mundo, os ruídos de todo mundo. Você pode direcionar essa cena também, colocando somente os sons daqueles principais, né? Enfim, você pode fazer tanto uma coisa, né, como gravar o som de todo mundo, como às vezes você também pode utilizar mais para direcionar, ou seja, ainda nessa instância há essa possibilidade, né? Olha que interessante, né, enquanto recurso, né? E uma última coisa que eu posso falar a respeito do Foley, que é legal, é que duas últimas, né, na verdade, né? A primeira é que esse artista, né, que ele é considerado um ator, inclusive, né? Porque ele tem que entregar uma performance, né? Ele tem que ser o personagem, ainda que só o som do personagem, né? Ele tem que haver uma interpretação, né? Então por isso que ele é chamado de ator de fora, né? O lugar onde ele grava chama-se palco, né? Stage, né? Porque é um lugar justamente para que haja performance, que ele tem espaço, enfim. Esse profissional, ele meio que tem que colecionar na cabeça dele, né, uma biblioteca de sons, né? Que eu posso utilizar para fazer um som de uma determinada coisa, né? Tem um exemplo que eu estou dando direto agora que é um caminhar na neve. Eu vou gravar o som do caminhar na neve. Você não vai trazer neve para o estúdio. Você pode fazer isso com areia e por aí vai, né? Ou seja, você vai sempre arranjando soluções baratas, indolores, né? Justamente para produzir o tipo de som que se espera, né? Às vezes soma-se um som a outro, né? Ou seja, é um trabalho bem caprichado em que esse ator ele inclusive grava várias versões das coisas para o editor ele ter opções, né? Então assim é um trabalho bem colaborativo e minucioso, né? Onde é preciso ter esse estudo, né? Essa pesquisa de sons, né?